Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1 também, amém? Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, fala assim: eu vou achar. Amém. Vou dar uma dica para você: está entre Gênesis e Apocalipse. Glória a Deus. Tempo chuvoso, alagou várias ruas aí. Esse tempo não está fácil, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Lealdade, livro de Ruth, capítulo 1. Glória a Deus! Glória a Deus! Diz assim: nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se esse homem Elimeleque, e a sua mulher Noemi.
E seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma dessas se chamava Orfa, e a outra Ruth, e moravam ali quase 10 anos. E morreram também os 2 filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estava, e com ela as suas 2 noras, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido, quando as beijou. Porém levantaram a voz e choraram, e disseram: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre para que vos viesse a ser maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos, porque já sou velha demais para me casar. Ainda que quando eu dissesse tenho esperança, ainda que essa noite tivesse marido e ainda viesse a ter filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Detrevo-eis por eles, sem tomar de marido? Não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: eis que tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volta também tu após a tua cunhada. Respondeu, porém, Ruth: não me instes a que abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, especialmente alguns livros, algumas histórias, me enchem o coração de alegria. Hoje eu buscava algo a tratar com a igreja dentro de um tema: lealdade ou fidelidade. E o Senhor me levou ao livro de Ruth, onde conta uma história que nos leva a entender o que é de verdade lealdade, o que é ser uma pessoa leal a outra. Uma pessoa leal a outra é uma pessoa que abre mão das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, dos seus próprios objetivos, para satisfazer a outra. Aí você vai dizer: pastor, então essa pessoa ela vai se anular porque ela vai fazer o desejo do outro? Não, a partir do momento que ela faz a vontade da outra, o desejo da outra, atendo o anseio da outra pessoa, ela vai também se alegrar. Na verdade, então ela vai mudar o foco do seu objetivo. Então uma pessoa leal, ela não está preocupada em satisfazer-se a si mesma, a satisfazer a sua própria vontade. Uma pessoa leal, ela não vai pensar somente em si. Uma pessoa leal vai analisar a situação, vai tomar uma decisão, porque ela sabe que a decisão de lealdade dela, sendo para satisfazer, para atender a necessidade de outrem, vai trazer resultados positivos. E é nesse tema então que eu adentrei no livro de Ruth, e o Senhor foi me mostrando e contando a história.
E a história de Ruth, vocês devem conhecer, se não conhecem, leiam. É um livro de 4 capítulos, muito curto, mas muito rico em aprendizado para aqueles que assim se deleitarem. A história de Ruth começa a contar que havia uma família de efrateus que morava em Belém de Judá, e acontece que naquela terra começou a família, o povo, a padecer necessidade. Começou a falta de pão. Engraçado que Belém chama-se Casa do Pão. Imagine uma casa que acaba o pão. Então, acabando-se, ou cessando, ou ficando em dificuldade naquela cidade, Elimeleque, o chefe da família, aquele que detinha sobre si o poder, a decisão de conduzir a sua casa, a sua família, para um lugar seguro, a proteção. Ele era o chefe da família, e isso traz responsabilidade, porque ser chefe de família, ser o líder da família, não é status. Ser pastor não é status. Ser líder não é status. É responsabilidade. E saiba que não são poucos, porque quando tudo dá certo, todos ganham. Mas quando perde, quem que perde? É sempre o líder, é sempre o cabeça. O resto ninguém perde. Ninguém quer participar da perda de ninguém, mas todos querem participar do ganho. Mas aquele que é leal, ele participa tanto na perda quanto no ganho. E eu quero acreditar que nesse lugar só existem pessoas que são assim, ligadas não no resultado, mas ligadas naquele que está contigo, naquele que está no mesmo propósito. Amém? Pois bem, então Elimeleque ele pega e vai sair da terra de Belém, que é a casa do pão, e vai para Moabe. Ele vai para a terra da maldição. Sai da terra do pão, Elimeleque leva a sua família, Noemi, Malom e Quilion, para a terra da maldição. Por quê? Porque na terra de Moabe havia nessa época recursos, havia possibilidade das famílias se estabelecerem, conseguirem se estabelecer, sobreviver e viver tranquilamente. Acontece que quando chegam naquele lugar, uma das primeiras coisas que acontece após eles se estabelecerem e caminharam bem por um período, acontece que Elimeleque morre e Noemi fica viúva. Ficando viúva Noemi e os seus filhos agora já crescidos, grandes, eles também vão ficar aproximadamente 10 anos naquela terra, se casam, um se casa com órfã e o outro com Ruth. E acontece que Noemi não somente perde o seu marido, como agora ela vai perder os seus 2 filhos. Eu fico pensando como é duro a pessoa perder a sua estrutura, perder a força da sua casa. Com certeza levou a Noemi a refletir e a pensar na vida, o que ela iria fazer. Agora ela não é mais uma criança, ela não é mais uma jovem, ela não é mais uma mulher, uma tenridade, ela já está numa idade avançada. Ela se depara com a situação de estar num lugar distante, numa terra que não é a terra que deveria estar, e ela recebe a notícia que em Belém Deus abençoou a sua casa, e ela enche-se de um pouquinho de esperança, de uma possibilidade de voltar a viver, a ter uma vida digna. Só abrindo um parênteses para nós, quando nós ministramos e falamos sobre nós sairmos da casa do Senhor, porque de repente achamos que a casa do Senhor não está dando o subsídio, o alimento que nós precisamos. Todas as vezes que porventura alguém fizer isso, não deve fazer, mas se fizer, pode ter certeza de uma coisa: sair da casa do pão, sair da casa do Senhor e ir
para uma terra maldita, ir para uma terra onde não se é anunciada a palavra de Deus, onde esse povo não é um povo que adora ao Deus único, é certeza de que não tem possibilidades e condições nenhuma de se dar bem na vida. Isso aconteceu então com a família de Noemi, não necessariamente Noemi, porque ela, quando o marido estava vivo, ele sendo o chefe da família, ela não tinha poder de escolher, ela não podia dizer, marido, eu não vou, porque a mulher teria que ser, e tem que ser, e sempre será assim, porque isso está na palavra de Deus, a mulher deve ser submissa ao seu marido. Cabe uma observação? Sim, a submissão não quer dizer que o marido manda na mulher. A submissão diz o seguinte, que submissão vem de missão. A mulher deve seguir a missão do marido quando a missão do marido está ligada direto à vontade de Deus. Então, se a vontade do marido é na missão de Deus, a mulher deve ser submissa. E para a mulher seguir o marido na sua submissão, ele também tem que fazer a sua parte. E qual é a parte que é dada ao marido? Ou você pensa que a palavra de Deus puxa somente para um lado? Puxa para os dois lados. Bate Chico, mas também bate em Francisco. Que me perdoe os franciscos aí, amém? Aqui não tem nenhum Francisco, essa tem? Tem o Zé. Oh, glória a Deus. E qual é então a missão do marido? Eu vou te falar, eu tinha que a mulher percebeu aí, né? O homem tem que trabalhar, eu não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada. Não. Mas você podia ser mais grande, né? Qual é a missão do marido? Está lá em Coríntios, diz assim: maridos, amei as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Quando o marido ama a igreja, então a submissão dele é ser o provedor da casa, trabalhar, fazer todas as coisas, amar a esposa, e assim a mulher é submissa ao marido. Amém? Fechou? Ok, Noemi agora então eu creio que desprezada, no sentido de não ter o seu marido, os seus filhos, triste, porque é uma situação da qual não dava para se alegrar, em uma terra distante, perdendo a sua família, uma mulher que se encontrava possivelmente perdida na vida, sem expectativas e sem esperanças. Prova disso é o que o Senhor está falando, pastor, não é a palavra de Deus que diz. Você vê quando ela vai falar para Ruth e para Orfa sobre a questão delas acompanharem, o que ela vai dizer? Por acaso eu carrego no ventre um filho? E se assim fosse, vocês esperariam até que, se guardariam, esperariam até que ele fosse grande? Outra, olha o que ela vai dizer: eu já sou velha. Ela diz: já sou enrugada, já estou só o carro, estou só esperando a hora que o Senhor venha me buscar. É o sentimento de uma mulher sofredora, de uma mulher que perdeu todas as esperanças, todas as perspectivas de vida. Acredito que essa mulher deve ter dado o seu máximo para amar o seu esposo, os seus filhos. Deve ter chorado amargamente, vivido o mundo de forma profunda, a ponto de ela não conseguir nem se libertar disso. Mas a vida continua. A vida não pode parar. Não são as perdas que podem fazer com que nós paremos. Não são as perdas que fazem com que nós desistamos da caminhada que nos é proposta. Qual é a caminhada que nos é proposta? A vida, e viver de forma abundante. Mas essa mulher não tinha mais expectativas. Ela tem as suas duas noras, ela vai conversar com suas noras, vai dizer para ela: filhas,
é assim então, eu estou dessa forma, não tenho mais condições, faça o seguinte, venham, me abracem e volte para as suas famílias, se casem novamente e vivam felizes, constituem família, porque ela não deixou, a palavra de Deus não diz que ela deixou netos, não tinha. O que as senhoras fazem, aquilo que uma pessoa leal faz, sentir o sentimento da outra. Orfa e Noemi abraçam a sua sogra, e olha que não é fácil abraçar a sogra, tem que ser uma sogra mesmo, né? Dizem que sogra só é boa, sogra é igual cerveja, só é boa gelada em cima da mesa, né? Misericórdia, né? Está referido. A minha sogra é uma bênção. Abraça, chora junto com ela, chora junto com Noemi e diz: nós vamos junto com vocês. Noemi vai repetir: filhas, não dá. Eu sei que vocês gostam de mim, mas a caminhada é diferente, é um outro lugar. Onde eu vou, se vocês chegarem lá, vocês vão ser atacadas, vão ser apontadas por conta que vocês são amaldiçoadas, vocês são na terra da maldição. Agora eu não, a minha vida já é amarga, eu não tenho mais expectativas na vida, a não ser voltar para a minha terra e ser enterrado na minha terra natal. Volte. Nesse momento, então, uma das noras, Orfa, pega e se despede dela e vai embora. Mas a outra, aquela que tem na sua essência a lealdade, aquela que acredita que num pacto firmado ele deve ser honrado, aquela que acredita que um pacto não pode se quebrar facilmente, aquela que acredita que um pacto não vai ser rompido por conta de qualquer coisa, não vai ser rompido por conta, conforme eu mencionei na introdução, de uma vontade unipessoal. Ela é bilateral, ela toma uma decisão e vai expressar da forma mais linda uma forma de demonstrar amor, um amor profundo, da qual somente quem ama, somente quem é leal, somente quem tem a certeza ou o objetivo de cumprir aquilo que assim determina, porque a pior coisa é quando uma pessoa ela fala alguma coisa, ela expressa algo, ela faz um compromisso, um juramento, e ela mesma não acredita, mas depois ela já está voltando atrás. Por isso que quando o juramento ele é feito, quando um pacto, uma promessa é feita, deve-se ir até o fim, não deve se abandonar facilmente. Por isso que não é fácil ser cristão. Ser cristão, o primeiro pacto que você faz é com Deus. E qual é o pacto com Deus? Andar com Ele até o fim, independente do que aconteça, independente do que se levante. Um pacto com Deus é um pacto também com a sua forma de agir e de andar no seu dia a dia. Aquele que faz um pacto com Deus, esse que faz um pacto sendo casado, ele não vai se separar, ele não vai largar a sua esposa ou a esposa do esposo por qualquer coisa, ele não vai trocá-la por qualquer coisa, porque um pacto determina que você vá até o fim da caminhada. Um pacto firmado com Deus, aquele que faz, que é pai, que é mãe, não vai desprezar o filho, não vai enxotar o seu filho de casa. Um pacto feito com Deus leva o homem e a mulher a tomar sempre decisões de honestidade e legalidade diante da terra. Pode até lhe apresentar facilidade, mas ele não vai aceitar. Por quê? Porque ele fez um pacto com Deus. Qual é o pacto? O Senhor é fiel comigo e eu vou procurar imitá-lo para ser igual. Afinal de contas, eu vou buscar ter a estatura do varão perfeito. E aí o pacto firmado entre Ruth e Noemi é esse que nós vemos no
no capítulo 1, no versículo 16, que diz assim, 16 e 17, respondeu, porém, Ruth, olha aqui, declaração de lealdade, não me instes a que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Observou que pacto profundo e aliançado em Deus. Ruth não somente fez um pacto com Noemi, com sua sogra, mas ela fez um pacto com Deus, dizendo: outro tanto, o Senhor me faça, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Já pensou se todos os pactos, igual feito aqui, fossem honrados? Aquele pacto que é feito no altar diante de Deus, honrar-te-ei até a morte. Só a morte me separará de ti. Nem a doença, nem a falta de nada. Ah, se o Senhor colocasse em nosso coração, e Ele coloca, e nós aceitarmos de declarar de verdade, lealdade às pessoas que estão caminhando conosco, as pessoas que são consideradas nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Se não aquele que está mais próximo de nós. Quem é o meu próximo hoje? É vocês que estão à frente. Honrar o pacto que fazemos, ser leais com a nossa palavra. Lembra os nossos pais lá atrás? Você vê que seu pai falava isso, Carlinhos, que lá atrás não existia você assinar um papel que hoje não serve nem para limpar. Lá atrás era o fio de bigode. Arrancar o fio de bigode, formava-se um pacto. Podia cair céus e terra, mas quem fazia o pacto fazia tudo para honrar. Esse é o pacto da lealdade que Deus busca. Um pacto não ligado somente em palavras vãs, palavras da boca para fora. Porque o que aconteceu após esse pacto? Saem de mãos dadas Ruth e Noemi, saindo da terra da maldição e indo para a terra da bênção, para a terra de Belém, para a terra do pão. Onde você for, eu irei contigo. O seu Deus será o meu Deus. E onde você morrer, onde você ser sepultado, eu também serei. Somente a morte poderá nos separar. Vamos juntas. O que acontece? A genealogia nos mostra que Ruth torna-se a bisavó do nosso rei Davi. Se ela é a bisavó do nosso rei Davi, quem era Noemi? Espiritualmente ligado, porque a Noemi tinha também, o parentesco de Noemi era de Boaz, que casou-se com Ruth. Ou seja, um pacto ligado na lealdade gera frutos. Um pacto ligado na verdade gera uma ligação com o nosso Deus. Quem era Davi? Qual é a linhagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Qual é a nossa linhagem? Um pacto ligado em uma verdade gera ligação direta com Deus. O mais provável para aqueles que não fazem pactos verdadeiros são morrer pelo caminho, desistir. Aqueles que não fazem pactos verdadeiros
são aqueles que não estão colocando na frente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que nós encerramos, que não fazem pactos firmados na lealdade, não podem dizer que agariam amigos sobre a face da terra. Quem pode dizer que tem amigos se não são leais? Quem pode dizer que tem amigos se não são sinceros? Quem pode dizer que são amigos se não são verdadeiros? Quem pode dizer que são amigos se o amigo que ele considera amigo, ele consegue tratar mal, ele consegue ofender, ele consegue buscar as suas próprias razões? Amigo é baseado em uma peça fundamental: a lealdade. Abra o Provérbios 17. Provérbios 17 e 17. O que é o amigo? Para que serve o amigo? Provérbios 17 e 17 diz assim: o amigo ama em todo o tempo. O amigo ama em todo o tempo. Não é somente no tempo bom, não é somente no tempo de dia ensolarado, não é somente no tempo de festa, não é somente no tempo de comer e sentar à mesa junto, não é somente no tempo em que as coisas dão certo, não é somente no tempo em que o amigo está sendo satisfeito porque o outro está concordando com ele. Eu costumo dizer que o amigo de verdade não é aquele que fala aquilo que você quer ouvir, é aquele que fala aquilo que você não quer ouvir, porque aquele que fala somente o que você quer ouvir não é amigo, e está te levando para o abismo. O amigo corrige, o amigo ensina, o amigo se preocupa, mas o amigo não acusa nem aponta. Então, Provérbios 17, 17: o amigo ama em todo o tempo, e para a angústia nasce o irmão. Quer ser leal? Seja amigo. Provérbios 19, 4. Esse é maravilhoso. As riquezas granjeiam muitos amigos. As riquezas granjeiam muitos amigos. Entenderam isso aqui? Entendeu, Cristo? A riqueza granjeia muitos amigos. Olha a resposta: mas do pobre o seu próprio amigo se separa. Entendeu? As riquezas granjeiam muitos amigos, mas do pobre o seu próprio amigo se separa. Ou seja, o amigo de verdade é o amigo que não está ligado somente na riqueza, ele está ligado também na pobreza. O amigo não está ligado somente na alegria, ele também está ligado na tristeza. O amigo não está somente ligado na vitória, o amigo também está ligado na derrota. O amigo está sempre presente, porque o amigo é leal. E qual o maior, o melhor amigo que você conhece? 5 letras. Começa com J e termina com S. Jesus! E ele diz assim: olha o que o amigo diz: e eis que estarei convosco todos os dias. Somente nos tempos bons ou ruins, não, todos os dias. O amigo diz assim: eu que conheço os pensamentos a vosso respeito, pensamentos de bênção, pensamentos de bom, pensamentos agradáveis, para vos desejar o fim que desejais. O amigo diz assim: eis que eu dou o melhor que eu tenho. O amigo dá o seu próprio amor, assim como nosso Pai. João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amigo de verdade, amigo que não somente foi dado, mas foi entregue para morrer por nós. Amigo que não somente morreu por nós, mas esvaziou-se de si mesmo. Amigo de verdade, deixa eu te dizer, não sei se eu já disse aqui, acho que é uma mensagem que eu estou preparando. Jesus ali na cruz do Calvário, para nós encerrarmos, quando ele diz: Pai, por que me desamparaste? O maior sofrimento de Jesus, eu entendo, que não foi os açoites, não foi as palavras lançadas contra ele, não foi os pregos sobre as suas mãos e sobre os seus pés, não foi quando ele disse que tinha sede, não sede de água, não entendiam, mas em vez de dar água para ele, deram e sopro. O maior sofrimento de Jesus foi o que? A solidão, a separação dele para com o Pai, porque era necessário. Por isso que nós precisamos de pessoas leais, por isso que nós precisamos de amigos, porque nunca podemos estar só. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Nessa noite, se você puder fechar os seus olhos, se você puder agora visualizar aquilo que eu estou visualizando, o nosso melhor e maior amigo, aquele que nos trouxe essa história hoje, essa palavra tão viva e real, somente para dizer para nós que nós precisamos de amigo, que nós precisamos não somente de pessoas leais, e nós não precisamos somente de amigos, mas essa palavra é diferente. Essa palavra diz que nós temos que ser amigos, que nós temos que ser leais, que nós temos que ser verdadeiros, que nós temos que ser amáveis, porque o Senhor Jesus, quando Ele conta essa história, Ele conta para que nós tomamos posse dela, olharmos para as Noemis que estão aí, perdidas, desamparadas, sofrendo, entregues à própria sorte, para que nós possamos ser Ruth na vida delas, para que nós possamos ser luz para essas pessoas, para essas Noemis, para que nós possamos ser um braço amigo para essas pessoas, para que, assim como Ruth disse, nós possamos também dizer: não me peça que te abandone e deixe seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Assim faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, te separar de ti, um pacto para você fazer, porque você é amigo, porque você é verdadeiro, porque você é a expressão daquilo que Deus é, amor. Assim, Pai, em nome de Jesus, que os seus filhos nessa noite tomem de verdade essa palavra no seu coração, o posicionamento delas não seja de ouvir e não praticar, porque a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela vai atingir o objetivo, e aqueles que são abençoados em ouvir essa palavra e não as guardam, não as praticam, o Senhor assemelha
telha aqueles que são alimentados, que são os porcos. Aí o Senhor diz: não dê pérolas aos porcos. Por isso que eu creio que nesse lugar o Senhor está tratando, fechando essa área de amizade, de lealdade, de compromisso e de pacto. Primeiro com Deus. Vou fazer porque essa é a vontade de Deus. Vou fazer porque eu sei que estou agradando o coração de Deus. E segundo, vou fazer porque eu amo agradar, amo cuidar, amo abençoar o meu irmão, o meu amigo. Assim, Pai, em nome de Jesus, abençoa os seus filhos, guardando e protegendo. Coloca sobre a vida deles, Pai, homens, mulheres, pessoas que sejam também fiéis, sejam leais, que compartilhem, que dividam, que andem juntos, para assim atingir o objetivo mais rápido. É o que eu te peço e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus trouxe para você. Amém? Amém. Recebe? Glória a Deus. Então levante sua mão. Um ato simbólico daquilo que Deus já fez e já deu. E é que o amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as duas incontáveis consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha, sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Se você receber essa paz, se aplaude o Senhor Jesus bem forte.